Bom dia a todos, meu nome é Paulo Leite, sou graduado em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário Neuro 2015, sou mestre profissional em Ciências Contábeis e Administração pela FUCAP Business School 2024. Atualmente estou cursando uma pós-graduação em Orçamento Público e Governança e Gestão de Risco. Vamos iniciar a nossa apresentação. Bom, introdução às finanças públicas e ao orçamento público. As finanças públicas constituem o campo de aplicação, o campo de estudo, melhor dizendo, que analisa a forma como o Estado obtém recursos, administra receitas, realiza despesas e contrai créditos, com o objetivo de atender às necessidades coletivas e promover o bem-estar social. No ordenamento jurídico brasileiro, a atividade financeira do Estado é inserida no direito financeiro, que disciplina juridicamente o ciclo orçamentário, a arrecadação e o gasto público, bem como o endividamento, né? Assegurando a legalidade, a transparência e a responsabilidade na gestão fiscal, né, dos entes públicos. O orçamento público é o principal instrumento de planejamento e gestão das finanças públicas, né? Materializando em termos financeiros as escolhas políticas e as prioridades governamentais aprovadas pelo legislativo. A atividade financeira do Estado compreende o conjunto de ações voltadas à gestão dos recursos públicos e se consubstancia em quatro grandes instrumentos, que seriam as receitas, né, eh, a arrecadação de tributos e outras receitas, como a fruição do patrimônio, que compõem a capacidade financeira do Estado, né, que compõe a realização da despesa, que é a execução de gastos públicos para atender a finalidades específicas do setor público, né, que é a prestação de serviços e fornecimento de bens à sociedade. E a gestão do crédito e da dívida pública, né, que é a capacidade do Estado se endividar. Para quê? Para investir, né, para investir em infraestrutura, investir em capacidade para melhorar a qualidade da prestação de serviços para a sociedade. E a fiscalização e o controle, que é o acompanhamento da execução orçamentária e financeira e do cumprimento das metas físicas, né, estabelecidas na Lua. Eh, Receita e despesa pública em sentido pode ser classificado em sentido amplo e em sentido estrito. Em sentido amplo, seria todos os ingressos financeiros nos cofres públicos, o que inclui as receitas orçamentárias previstas na LOA e os ingressos extra-orçamentários, né, que são chamados entradas compensatórias. No sentido estrito, receitas pública é exclusivamente a receita orçamentária, que seria uma disponibilidade efetiva de caixa que integra o patrimônio do setor público, né. São classificadas, por natureza de receita, né, categoria econômica, que é receita corrente, receita de capital, né. Por origem, por espécie, por fonte ou destinação de recursos e por indicador de resultado primário. A despesa pública, por sua vez, em sentido amplo, eh, consubstancia todo o dispêndio financeiro realizado pelo Estado, né, sejam eles orçamentários ou extra-orçamentários. No sentido estrito, da mesma forma que a receita, a despesa orçamentária é despesa pública, né, porque é aquela consignada em lei, né, na LOA, com dotação própria e executada dentro do exercício financeiro autorizado pelo legislativo. As classificações principais são por natureza, né, categoria econômica, receita corrente, despesa de capital, grupo, modalidade de aplicação, direta ou indireta, classificação funcional, é baseado na função, naquilo que o Estado executa, né, no o foco no objeto, que seria saúde, educação, segurança, né. Hã, classificação por programa, né, então a despesa também é classificada, ela se vincula aos programas de governo estabelecidos no PPA, né, as ações de governo e os projetos também, né. Por esfera orçamentária, né, então o orçamento público ele é um só e ao mesmo tempo é 3, né, é trino, que seria o orçamento fiscal, o orçamento da seguridade social e o orçamento de investimento das empresas estatais. Então há né, na classificação da despesa, há um indicador a qual orçamento aquela despesa pertence, né. Etapas do planejamento da execução. A receita e a despesa orçamentária, elas seguem etapas sequenciais e vinculadas ao planejamento. A receita, por seu turno, o planejamento se inicia, né, com a previsão da receita na LOA. A fase de execução
se inicia com o lançamento, né, que é o que se consubstancia na ação do agente fazendário, né, agente da fazenda pública, de registro daquele crédito em favor da fazenda pública contra um terceiro passivo, né, que fica obrigado a pagá-lo, a fazer o adimplemento do passivo dentro do prazo estabelecido em legislação, né. A arrecadação é a efetiva entrada, o ingresso de recursos financeiros em poder do agente financeiro arrecadador do Estado, que no caso da União é o Banco do Brasil. O recolhimento configura a transferência dos recursos arrecadados para a conta única, onde ele fica disponível para utilização. Importante observar que, privilegiando e homenageando o princípio da unidade de tesouraria e a unidade de caixa, todas as receitas e todas as despesas devem ser eh eh, recolhidas e executadas, né, dispendidas, digamos assim, por meio da conta única do Tesouro Nacional, né. Então, a execução, o fluxo de planejamento e execução da despesa, por sua vez, se inicia com a fixação da despesa na LOA, né, a autorização legislativa num montante específico para, um exercício financeiro. O empenho, é a primeira fase de execução da despesa, configura, cria obrigação de pagamento para o ente público, com ou sem o adimplemento de condição, né, e vincula uma cota do orçamento, uma parcela específica do orçamento a um credor, para que este execute alguma, serviço ou forneça algum tipo de bem para o setor público, em determinado período, durante a vigência do contrato, digamos assim. E o pagamento é o efetivo desembolso, do gasto, né. Uma vez, reconhecido o direito líquido certo do credor, o setor público executa o pagamento, né, faz o desembolso financeiro. A mensagem-chave: a receita, tem a função de quê? De dimensionar a capacidade de gasto do Estado, né. Eu só posso gastar aquilo que eu tenho, né, que eu arrecadei. Pelo menos esse é o melhor dos mundos, né. Enquanto a despesa materializa a ação governamental, né, todos vinculados ao princípio da legalidade, né. Então o processo de financeiro do governo, ele observa a correta classificação e o respeito às etapas que garantem que toda despesa seja autorizada por lei e toda receita devidamente prevista na LOA, né. Transparência. As classificações orçamentárias devem permitir o controle social e o acompanhamento da execução financeira pelos cidadãos e pelos órgãos de controle, né. E, sem nunca perder de vista, o equilíbrio fiscal, né. O planejamento rigoroso das etapas da receita e da despesa é condição essencial para o cumprimento, né, das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, onde se deve prevenir os riscos que possam afetar e os desvios, né, que possam afetar o equilíbrio das finanças governamentais. O orçamento público, definição e conceito. A definição jurídica do orçamento público, em suma, é uma lei, em sentido formal e material, que estima as receitas e fixa as despesas para um determinado período, o exercício financeiro, né, que coincide com o ano civil, conforme previsto na 4.320. De acordo com o MCASP, o orçamento é elemento central da gestão pública, permitindo o acompanhamento da execução das políticas públicas e a avaliação da conformidade entre o planejado e o orçado, o planejado no PPA, né, e o orçado e executado na lei orçamentária anual. Então, o sistema de planejamento, governamental, ele é estruturado em 3 grandes instrumentos, que seriam o PPA, né, que estabelece os programas, os projetos e as operações, da governamentais para um período de 4 anos, né. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as diretrizes, objetivos e as metas da administração pública para um exercício financeiro, e a Lei Orçamentária Anual, que é elaborada em compatibilidade com as disposições das prioridades da LDO e com os programas de governo estabelecidos no PPA. Funções econômicas do Estado segundo Musgrave, né. Richard Musgrave, sistematizou as funções econômicas do Estado fundamentais para a compreensão das finanças públicas modernas. O orçamento, ele é um instrumento central, né, dessa sistemática, dessas funções que o Estado desenvolve, na economia. A primeira função é a função alocativa, que seria o quê?
Diante das conhecidas falhas de mercado, né, em que o mercado não consegue prover plenamente a sociedade, o setor público utiliza-se do seu orçamento para prover bens públicos, né, como segurança, justiça, infraestrutura, educação, ou seja, todas esses gastos que o Estado executa para essas finalidades específicas, se enquadram na função alocativa. A função distributiva, ela está associada à promoção de uma maior equidade no acesso à renda, né, no acesso à riqueza gerada pelo país, né, seja na forma de tributos progressivos, seja na forma de estabelecimento de políticas públicas de distribuição de renda, como é o caso do Bolsa Família, né, e outros programas de governo. A função estabilizadora, por sua vez, ela está associada à atuação estatal com o objetivo na economia, com o objetivo de estabilizá-la, né, controlar a inflação, controlar o nível do desemprego, estimular a indústria nacional, proteger, estimular a importação, ou seja, todas as ações que o Estado toma para, influenciar a economia estão associadas à função estabilizadora. Crédito público, endividamento e sustentabilidade fiscal. Crédito público corresponde ao conjunto de instrumentos pelos quais o Estado capta recursos de terceiros, assumindo obrigações financeiras, ou seja, seria uma contração de dívida onerosa, né, digamos assim. Então ela se divide em duas: imobiliárias, decorrente de emissão de títulos públicos, e a contratual, que é a mais tradicional, né, formalizada por meio de contratos, convênios ou outros instrumentos, né. No âmbito da lei de responsabilidade fiscal, a operação de crédito é definida de forma ampla, abrangendo mútuos, financiamentos, emissões, aceites de título, aquisições financiadas de bens, arrendamentos mercantis e outras operações da mesma natureza. O endividamento público decorre da acumulação das obrigações assumidas pelo Estado. Define a dívida pública consolidada como o montante total das obrigações financeiras, do ente federativo, apuradas sem duplicidade, né. A dívida consolidada, a líquida, corresponde à dívida consolidada deduzida das disponibilidades de caixa, aplicações financeiras e haveres financeiros, e demais haveres financeiros. Indicador central para a avaliação de capacidade de pagamento do ente federado. Então, o crédito público e o endividamento público são instrumentos legítimos da política fiscal, mas seu uso inadequado pode comprometer a sustentabilidade das finanças públicas e a capacidade futura da execução das políticas públicas. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece limites, condições e vedações, impondo controle rigoroso sobre por exemplo, sobre a observância da regra de ouro, né, que consubstancia que o Estado não pode, contrair, empréstimos superiores à sua despesa de capital, ou seja, ele não pode utilizar recursos de endividamento, por exemplo, para atender a despesa de custeio, para se financiar especificamente. Por exemplo, eu não posso utilizar recursos de um empréstimo para pagar a despesa com o pessoal. Não faz sentido, não é fiscalmente responsável, digamos assim. Limites fiscais e responsabilidade fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece limites para endividamento, vinculados à receita corrente líquida, como é o caso da despesa pública, que tem limitações, né. A regra de ouro, como eu já tinha dito, veda operações de crédito em valor superior às despesas de capital, ressalvados casos específicos em lei. Eu me recordo que em 2023 nós tivemos uma PEC, aprovada pelo Congresso Nacional, que permitiu o Estado emitir títulos da dívida pública para financiar despesas de custeio. Foi uma situação bastante excepcional, que é um descumprimento da regra de ouro, né, mas desde que autorizados pelo Poder Legislativo é possível. Então são exceções. A regra que se seguindo a lógica, que a regra de ouro deva prevalecer. São pilares da responsabilidade na gestão fiscal. O planejamento, né, consagrado pela Lei Complementar número 101 de 2000, né, metas fiscais integradas, né, que houve uma mais clara integração entre o PPA, a LDO e a LOA. Transparência, né, a necessidade de se haver transparência nas ações públicas, né, nas finanças públicas, com a publicação de relatórios periódicos, né, um maior fortalecimento do sistema de controle, né, a partir do ano 2000. Limite de gasto com pessoal, endividamento vinculados à RCL, ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal funcionou como um grande paradigma de controle das finanças públicas. Responsabilização, sanções e
e descumprimento de normas, né. Então isso aí fica a cargo dos órgãos de controle, porque se você for observar, a a Lei Complementar número 101, ela não tem um condão de sancionatório, a lógica dela é estabelecer critérios e procedimentos que devem ser observados para uma melhor gestão fiscal das entidades do setor público, seria essa a regra. Sanções institucionais ficariam ou pessoais ficariam a cargo do sistema de controle, que também está previsto e fortalecido dentro desse contexto todo. Bom, essa foi a apresentação, espero ter agradado e tenham um bom dia a todos.